Lá em Salmos 34, 7 fala o seguinte: agrade ao Senhor e Ele atenderá o seu coração. Você precisa ter um desejo ardente por aquilo. E quando eu preciso ter um desejo ardente, eu preciso criar um nível onde eu crio a substância. Então, eu sempre vivenciei nesse nível de entrar e visualizar as coisas. Fazer o boot, visualizar, mas é muito mais profundo do que só eu parar aqui e eu enxergar. Além de eu ser específico, eu preciso criar uma substância nisso. Como assim, né? Criar uma substância? Criar uma substância no intuito de... Você já percebeu que tem coisa que você visualiza, que você quer chegar, que você acredita na hora? Tipo assim, você visualiza, você acaba de visualizar, você já tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Já aconteceu isso, sim ou não? Você tem a certeza de que aquilo vai chegar. E aí, quando você tem essa certeza, você já criou uma substância. Criar a substância é eu ter a certeza. Criar a substância é eu ter uma segurança de que aquilo vai acontecer. E aí ele fala muito sobre essa questão de que se você não tem a substância ainda, para que eu consiga a substância, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso orar em cima daquilo que eu estou pedindo. Eu preciso buscar aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso meditar naquilo que eu estou pedindo. Eu preciso todos os dias eu entrar num nível onde eu vou buscar um passo a passo. Às vezes eu vou ficar 30 minutos ali em oração e eu já vou ganhar essa substância. Mas muitas vezes eu vou estar um dia, 2 dias, uma semana, 30 dias, 60 dias, 6 meses para ganhar a substância de algo. E aquilo que a gente precisa entender é que enquanto eu não tenho a substância, daquilo, eu não consigo chegar num nível de maturidade. Eu não consigo chegar num nível de maturidade para receber. Ou seja, é preciso você ser ousado, você ter ousadia, dar passos de fé para que você consiga alcançar. Passos de fé para que você consiga chegar no objetivo. Passos de fé para que a gente consiga todos os dias entrar num nível e ganhar substância naquilo que nós precisamos. E é muito engraçado que quando a gente entende isso, ele fala muito sobre essa quarta dimensão. Quando você acessa a quarta dimensão, ver, visualizar, imaginar, sonhar, é a forma mais rápida de ter. Quando você entende isso, você sabe que a imaginação, ela é obra do Espírito Santo. A imaginação, ela é obra do Senhor. Aí como que você fala isso? Ó, eu anotei uns pontos aqui, ó. Deus coloca imagem na cabeça de Abraão. Olhe para a terra. Olhe para a terra que eu vou te dar. Imagina Abraão lá naquele tempo. E o Senhor fala para ele, olha aí agora. Olha aí, toda essa terra, até os confins aí eu vou te dar. Olha para você ver, imagina a imaginação de Abraão nisso. José, quando ele sonha com os irmãos, lembra quando José sonha? Que ele vai governar sobre os irmãos, e ele vai lá e conta para os irmãos, ele visualizou, ele sonhou. Quando Jacó, quando ele foi abençoado pelo pai, Moisés, na construção do tabernáculo, Moisés visualizou, teve uma visão da construção do tabernáculo, ele foi lá e construiu o tabernáculo, igualzinho na visão. Noé com a arca. Quando Noé teve a arca, lá, ele visualizou, ele imaginou, ele foi lá e construiu. E aí ele fala muito sobre isso. Em Provérbios 10, 24 fala o seguinte: o que os justos esperam lhes será concedido. Isso é muito forte para mim, porque por muitas vezes eu olhava e falava o seguinte: Senhor, será que essa vontade, ela é a vontade do Senhor? E aí o Senhor, como o Senhor tem me ensinado que todas as vezes que você entra num caminho de intimidade, que você entra num caminho sendo alinhado com aquilo que o Senhor quer, Ele faz com que os seus desejos sejam a vontade dEle.
Abraão, olha para você ver que doido. Abraão, ele chegou na presença do Senhor, ele falou o seguinte: Senhor, eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Eu já estou passado de idade, eu não tenho filhos, e agora eu vou ter que dar pro filho da serva a herança. E aí quando você olha isso, o Senhor pega e fala o seguinte: não, eu vou te dar um filho. E através de um desejo de Abraão, Deus faz ele ser pai de multidões. Olha para você ver que louco. Era um desejo de Abraão, foi Abraão que pediu, e Deus usou o pedido de Abraão, o desejo de Abraão, e ele vai ser pai de multidões. Olha para você ver que forte isso. Ou seja, todas as vezes que você está na presença do Senhor, todas as vezes que você está numa jornada, numa caminhada com o Senhor, e você consagra os seus desejos, as suas vontades para Ele, que as suas vontades elas não sejam para te gloriar, mas que sejam para gloriar ao Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. E o que eu preciso fazer para que eu não acabe com isso, para que eu não estrague tudo isso? Primeiro, você cuidar da sua boca, da sua língua. Existe um estudo que os neurocientistas descobriram que a nossa língua ela controla 100% do nosso sistema nervoso. Olha pra você ver que loucura. Ou seja, lá em Tiago 3 fala o seguinte, sobre a nossa língua, o poder que damos a ela. É preciso governar sobre a língua, nunca deixar sair coisas negativas, sempre declarar coisas positivas. Por quê, né? Porque Deus criou o mundo falando. Aí já vai um código pesado, você precisa falar, você precisa pronunciar. Tem muita coisa que a gente entende que nós precisamos pedir para o Senhor, mas tem coisas que nós precisamos dar ordem. Quando Moisés foi abrir o mar, ele pedia ao Senhor, Senhor, e agora, Senhor? E o Senhor pega e fala para ele, por que você clama para mim? Vai lá e dá ordem. Ou seja, vai lá e dá ordem, fala, o mar se abre. Ou seja, tem muita coisa que nós precisamos entender que o poder já está estabelecido em nós. Nós só precisamos nos posicionar. Ei, vai lá e dá ordem. Vai lá e exerce o comando. Vai lá e... é agora, vai acontecer. Eu declaro isso. Chegou a hora de você declarar. E o negócio mais doido, para você entender isso, o Espírito Santo ele não possui material adequado ao qual criar. Mas você, quando você entra na quarta dimensão e você dá ordem, ele executa e faz. A palavra diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a terra. Mas nada aconteceu. Mas quando Deus falou, criou. Ou seja, o poder da criação, ele está em você. Já foi decretado um comando. Um comando para que você entre numa camada e quando eu entro na visualização, eu consigo enxergar e eu declaro, e eu oro, e eu tenho a substância de que aquilo já aconteceu, eu acessei a quarta dimensão onde tudo acontece. Existe um poder gigantesco nisso. E por que eu tenho que cuidar da minha língua? Porque todas as vezes que você reclama, que você usa a sua língua para reclamar, para injuriar alguém, para que você possa declarar coisas negativas, você quebra, você corta o mover do Senhor na sua vida. Você quebra uma unção, algo que está sendo construído. Você começa a abrir brecha para que o negativo, a dúvida, ela entre dentro do seu coração. Tem um negócio aqui, ó, que mexeu muito comigo, mas quando você entende que você começa a declarar que as suas palavras elas moldam a sua vida, você começa a entrar no nível de comunhão e no nível de se policiar quanto a isso. Dê a palavra para o Espírito para que com ela ele crie. Libere a presença do Senhor através da palavra falada. Existe um liberar que você precisa fazer. Existe uma palavra que a gente precisa ter entendimento, onde isso mudou completamente o meu nível de leitura, que é a palavra logos e a palavra rema.
Logos é a palavra escrita. Você lê a Bíblia ali, você está lendo o Logos. É uma palavra que foi escrita, um conhecimento que você está adquirindo. E aonde a gente precisa chegar? A gente precisa chegar no rema, que é a palavra revelada. Todas as vezes que você tem um rema para sua vida, que você só consegue um rema na intimidade, você entra num nível de acesso sobrenatural daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque a palavra revelada, ela traz uma experiência nova, ela traz um viver novo. A palavra revelada, ela te coloca posicionado naquilo que o Senhor tem. A palavra revelada, ela te coloca posicionado na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todas as vezes que você lê a palavra, só lê por ler a história, você está ali no Logos. Mas quando você decide ler a palavra visualizando, cara, como é louco esse negócio. O Senhor tem me ensinado muito sobre a sabedoria. Sabedoria e utilizar uma sabedoria onde eu vejo que Deus, em todo o percurso da palavra, ele é estrategista. Mano, Deus é o cara mais estrategista da face da terra. É muito louco você olhar, porque muita gente acha assim, Deus é o Deus Todo-Poderoso, então ele só vai lá e ele vira uma chavinha na cabeça do povo e convence o povo. É claro que ele tem o poder para fazer isso. Mas aqui o Senhor usa estratégias no natural para convencer o povo que é natural. Ele usa estratégias terrenas para convencer quem é terreno. E aí é muito louco que no processo eu estava observando, eu estava lendo em 1 Samuel, sobre Saul, sobre o rei, e cada vez que eu lia, eu fico mais chocado com o nível que o Senhor usava para convencer o povo. Quando o povo pediu um rei, eles foram lá e pediram um rei, Deus era o rei de Israel. E aí eles chegaram e pediram um rei, falaram, Deus, eu quero um rei. Nós queremos um rei, pediu para Samuel, nós queremos um rei para governar sobre nós e tal. E Samuel falou, mas o rei de vocês é Deus. Ele falou, não, mas nós queremos um rei. E Samuel falou, vocês vão ter tributo, vocês vão ter peso. Se o rei de vocês desagradar o Senhor, a mão vai pesar sobre vocês também. E eles falaram, não, mas não tem problema, nós queremos um rei. E aí Deus passou para Samuel ungir Saul, rei. E quando Samuel ungiu Saul, é engraçado que Saul, o povo nunca teve um rei. Imagina como que você ia convencer um povo, como que você ia convencer um povo de que aquele cara era um bom rei. Imagina aí que loucura, que não devia ser. Quantidade de tribos diferentes, de sacerdotes das tribos, de juízes que tinha naquela época, agradar todo mundo ao mesmo tempo de que aquele seria o melhor rei. Não, eu fico pensando assim, é muito louco. E aí você começa a entender que o tanto que Deus é estrategista. O que Deus fez? Deus pegou Saul, que era um homem grande, a palavra diz que quando ele entrou no salão, que Samuel foi falar assim, esse é o vosso rei, ele entrou, todo mundo estava em pé e ninguém batia no ombro dele. Olha pra você ver que doido. Ou seja, ele era um cara alto, forte, e a Bíblia diz que ele era agradável aos olhos, ou seja, ele era bonito, ele era boa pinta. E aí quando você entende isso, e ele entra, e Samuel fala assim, eis aí o vosso rei, diz que o povo olhou e viu o quão bonito ele era, o quão grande ele era, o quão forte ele era, e eles se agradaram aos olhos. A palavra fala dessa forma. E quando eles se agradaram aos olhos, eu agradei aos olhos, os meus olhos eles se agradaram ao ver. Eles salvavam e falavam, ei, salve o rei. Todo mundo se convenceu. Só que aí entra num outro patamar que o povo não tinha um rei, não tinha um palácio. Não sabia ainda como é que era um reinado, como é que era. Agora que tem um rei, nós vamos mudar para algum lugar. Não tinha isso. Aí a palavra diz que Saul, voltou para casa e começou a trabalhar no campo sendo rei. Por quê? Porque até então, quem que sabia do próximo passo, qual seria? Então ele voltou, foi trabalhar no campo. E aí diz que quando os amalequitas foram
foram atacar, e eles atacaram a cidade de Israel, e o povo se reuniu, alguns mensageiros vieram, e os chefes de tribo mandaram os mensageiros para Saul e falaram: ei, e aí? O que você vai fazer? Nós estamos sendo atacados. Imagina Saul sem ninguém de exército, não tinha exército, não tinha nada, só tinha falado assim: ó, agora você é o nosso rei. Só pensa aí na loucura. Imagina você na cena. Eu fico visualizando a cena. Eu imagino ele no campo lá, sei lá, não com enxada, mas com alguma coisa ali, arando, plantando, colhendo, ou fazendo alguma coisa. E o povo mensageiro chega e fala: ô, vem, salva nós, cara. Chegou a hora, nós estamos sendo atacados. E é muito louco, porque eu vi ali uma sabedoria, como ele foi estrategista. E o Senhor, na palavra, diz que o espírito de sabedoria desceu sobre Saul. Existe um espírito, existe os 7 espíritos. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas na palavra fala sobre os 7 espíritos do Senhor. Em Isaías 11:2. Se você tiver com a palavra aí, abre aí. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos. E na palavra diz que repousou sobre ele o Espírito de sabedoria, ou seja, ele se tornou um cara sábio. E aí quando esses mensageiros chegaram, a palavra diz que ele pegou 2 vacas, ele cortou as vacas em pedaços, deu cada pedaço para um mensageiro para levar para uma tribo e falou o seguinte, ele falou assim, ó: se vocês não vieram à frente do seu rei Saul e do profeta Samuel, isso aqui vai acontecer com vocês. Pra você ver que loucura. E aí, olha o tanto que ele foi estrategista. Se ele usasse só o nome dele, pode ser que o nome dele não teria um peso tão grande. Então o que ele fez? Vem diante de mim, o rei, e de Samuel, que era um profeta que tinha autoridade. Ou seja, ele usou um nível de sabedoria altíssimo. E aí diz que o povo, quando recebeu a mensagem, eles ficaram estremecidos, eles ficaram temerosos. E com esse temor eles se ajuntaram. E a palavra diz que eles juntaram mais de 300 mil soldados. Olha pra você que louco. 300 mil soldados. Eles foram lá e dizimaram o inimigo. E aí a partir daí, Saul, ele construiu o seu reinado. E aí ele pegou vários soldados e já ficou com ele os soldados. Ele startou ali o seu reinado. Ou seja, por várias vezes na nossa vida, a gente fica buscando somente as coisas sobrenaturais, somente o milagre sobrenatural. Mas muitas vezes o que nos falta é uma sabedoria, porque é no natural que o Senhor vai nos dar a sabedoria para resolver. É na intimidade que o Senhor vai nos dar uma clareza de como fazer. É de uma forma que talvez ninguém imaginou, mas é com a sabedoria que vem do alto. E como é que eu faço isso, né? Eu preciso pedir ao Senhor. Eu preciso pedir ao Senhor para que Ele me dê esse poder. Eu preciso pedir ao Senhor para que Ele me dê essa sabedoria. E é uma das coisas que eu tenho pedido muito para o Senhor. Para que Ele me dê um nível de sabedoria. Para que Ele me dê um nível de unção. E aí, falando sobre isso, o Senhor me falou muito sobre o temor, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra diz isso. E eu fui entender, eu perguntei assim, eu falei: Senhor, mas qual que é a diferença de temor e medo, né? Porque muita gente confunde e acha que ter o temor é ter medo. E não tem nada a ver. É um negócio totalmente diferente. Eu falei: Senhor, eu quero esse espírito de temor.
Eu quero esse espírito de temor na minha vida. E aí eu anotei algumas coisas aqui, ó. O temor do Senhor, ele é uma consciência viva, constante e profunda da grandeza, santidade e sabedoria de Deus, que te leva a viver em obediência, reverência e alinhamento com Ele, mesmo quando ninguém está vendo. É saber que Ele é santo, justo, fiel e rei. É viver como quem sabe disso, com honra, prudência e humildade. Na palavra diz lá em Provérbios 3:7, desvia do mal. Em Provérbios 8:13, odeia o orgulho e o pecado. Salmos 111:10, é instruído em sabedoria. Salmos 25:14, é guardado pela aliança de Deus. Isaías 33:6, vive com firmeza e direção. Isaías 66:2, é o tipo de pessoa que Deus procura. Temor é um fundamento da adoração verdadeira. Não se trata de fazer coisas certas por obrigação, mas de fazer tudo por amor e reverência. Porque nós sabemos que nós somos limitados. É o reconhecimento interior da majestade divina que governa os seus pensamentos secretos. Todas as vezes que eu fui buscando entender um pouco mais sobre o temor do Senhor, e eu fui cada vez mais entrando nessa profundidade, eu fui entendendo que os grandes homens de Deus, todos os grandes homens de Deus, todos, eles tinham um temor muito grande do Senhor. E eu falei, Senhor, o que é que eu preciso desenvolver? O que é que eu preciso fazer para entrar nesse nível de temor? O que é que eu preciso buscar? E o Senhor foi me dando as palavras, e eu fui renovando a minha mentalidade, porque todas as vezes que você entra num nível de palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra, num nível de visualização, de entender, o Senhor ele começa a aprofundar, a trazer uma substância muito grande dentro do seu coração. E você começa a renovar a sua mente. A gente não lê a Bíblia só para me conhecer da história, mas é para me renovar a minha mente, porque quando eu renovo a minha mente, toda dúvida, toda falta de fé, tudo isso some, vai embora. A renovação da mente, que fala em Romanos 12, é para que a gente, no nosso caminhar, na nossa jornada, a gente não duvide. Para que a gente não tenha falta de fé. E para que isso aconteça, eu preciso todos os dias estar buscando essa renovação da mente, estar buscando essa leitura da palavra, buscando esse entendimento. Em Salmos 25:14 fala o seguinte: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão encurtados. Provérbios 14:26, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Provérbios 22:4, pelo temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Malaquias 3:16. Então aqueles que temiam o Senhor falavam uns com os outros, e o temor do Senhor atentava e o ouvia. Isaías 66:2. Mas para que te olhai para o pobre e abatido de espírito, o que treme na minha palavra. Deus ele se inclina para quem leva a sua palavra a sério. E ele se manifesta a quem o honra. Atos 9:31. As igrejas eram edificadas e andando em temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Ou seja, todas as vezes que a gente entra num nível que nós compreendemos esse temor do Senhor, a gente entra num nível de experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se existe algo que eu tenho buscado agora, profundo no meu coração,
é entender que se eu entrar nesse nível de temor, eu consigo acessar o espírito de sabedoria, eu consigo acessar as promessas do Senhor, eu consigo acessar todas as riquezas escondidas, eu consigo acessar o favor do Senhor, eu consigo acessar com que o Senhor ouve e atende os meus pedidos. A palavra falou tudo isso. E uma das coisas que a gente precisa em todo momento é entrar num nível de intimidade, que a gente peça ao Senhor esse nível de intimidade, que o Senhor repouse sobre nós com esse espírito de temor. Talvez você hoje viva um momento onde tem coisas que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. O Senhor tem falado muito forte no meu coração. E o Senhor me deu uma palavra sobre Moisés. Quando Moisés, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele fez Moisés viver muitas coisas, muitas experiências com o Senhor. E quando Moisés, ele viveu essas experiências com o Senhor, é um nível de fé, cada vez mais que o Senhor te entrega um nível de intimidade. Se você viveu uma cura com o Senhor, se você viveu algo que você pediu para o Senhor e o Senhor te deu, só você sabe aquilo que o Senhor fez por você. E você muitas vezes cai num nível de falta de fé. Existem coisas que no nível de intimidade já não são permitidas mais. Existem coisas que, para uma pessoa que não conhece a palavra, para uma pessoa que não tem intimidade, fazer aquilo não vai mudar em nada, porque ela não tem um nível de consciência. Mas quando você tem um nível de consciência e você continua fazendo, você começa a não viver as promessas do que o Senhor tem para sua vida, porque existe um nível de conhecimento onde nós precisamos ter um temor e tremor do Senhor. E quando o Senhor Moisés, ele vive... Cara, imagina Moisés vivendo um nível de milagre. Vivendo um nível de Deus falar, ele vai lá contra o faraó e Deus fala, vou mandar a praga. E Deus manda a praga no Egito inteiro. Deus vai lá e faz todo aquele reboliço de todas aquelas pragas. Imagina você sendo usado. Imagina você no lugar de Moisés. Deus manda você ir lá no presidente agora, acessar o presidente e falar para ele assim, ó, se você não liberar isso, se você não obedecer o que o Senhor está mandando, vai acontecer isso com você. Imagina tudo isso, vivendo todas as pragas e o Senhor protegendo Moisés. Protegendo ele de Faraó, protegendo ele de todas as coisas. Ele vendo cajado se tornar cobra, ele vendo o mar se abrir, ele vendo o maná todo dia, mano. Imagina, Deus mandava o maná todos os dias, comida do céu todos os dias. Imagina o nível de fé que esse cara vivia. E aí na hora de abrir o mar, abre o mar, passa tudo. E aí na hora que ele estava com sede, e o Senhor falou assim, ó, vai lá e fere a rocha. Fere a rocha, vai lá e fere. Ele foi lá e feriu a rocha, o que aconteceu? Saiu água. Saiu água da rocha. E aí num segundo momento, quando ele precisando de água de novo para o povo, e aí Deus fala para ele, fala a rocha, não fere a rocha, mas fala a rocha. O que Moisés fez? Ele foi lá e feriu a rocha.